Olá pessoal, aqui é o Fabiano Alencar da F-Multi Automações e este é o terceiro vídeo do nosso mini curso de automação residencial. Esse mini curso que está ensinando a você aí como criar o seu próprio módulo de automação residencial. A gente viu lá o nosso hardware, passamos aí pelo software que está gravado nesse hardware, né, pelo nosso sketch. Na sequência vimos aí como colocar esse sistema online, né, como enxergar essas informações em qualquer lugar do mundo. E iniciamos o nosso aplicativo. Nesse vídeo, então, a terceira e última parte do nosso mini curso vai compreender aí o término da programação do nosso app e o encerramento desse mini curso. Tudo bem? Então, vamos deixar de enrolação e vamos ver onde a gente parou então na aula anterior e continuar desse ponto. Na aula anterior, nós encerramos a construção da parte gráfica do nosso aplicativo, que tinha ficado mais ou menos assim, tudo bem? E a gente já tinha deixado as cargas visíveis e os sensores invisíveis, a parte de edição também invisível, e agora a gente vai programar cada uma dessas etapas, dessas três telas e como funciona. Tudo bem? Bom, antes de começar, faltou carregar alguns componentes para a nossa página, nós vamos fazer isso agora. Tá? Aqui em interface de usuário, nós vamos então iniciar um notificador. Deixei ele como notificador 1, não precisa mudar o nome. Esse notificador, ele vai servir para mostrar algumas informações na tela, né? Um erro, enfim, algumas informações aí sobre o projeto. Em conectividade, vamos arrastar aqui para a tela um componente web, isso para que o nosso sistema fique online, né? Para que o nosso aplicativo tenha alguma comunicação online. Aí na interface de usuário aqui, vamos carregar também um navegador web. Esse navegador web nós vamos soltar ele aqui e vamos deixá-lo invisível. Ele não vai aparecer. Deixar ele só dentro da nossa programação. E por último, para fazer aquele retorno de voz, quando a gente faz a gravação, vamos colocar aqui um texto para falar. Que é um componente que ele lê um texto e fala. Tudo bem? Então é tranquilo. Vamos lá. Vamos seguir então com a programação. Bom, vamos por etapa. A primeira etapa, vamos programar esses botões aqui de cima, o botão carga, sensores e editar, para que ao apertar cada um deles, a gente tenha a mudança da nossa tela aqui embaixo. Tudo bem? Quando eu apertar carga, ele vem para essa tela, quando eu apertar sensores, ele vem para a tela sensores, quando eu apertar editar, vai para a tela do editar. Tudo bem? E vamos colocar um efeito no nome, sensores, carga e editar, para a gente saber em qual setor que está. Então, por exemplo, quando eu clicar carga, para esse nome carga vai mudar de cor. Tá? E a gente vai estar em carga. Os sensores, quando eu apertar sensores, ele vai mudar de cor, os demais vão ficar cinza e editar a mesma coisa. Tudo bem? Vamos começar então a nossa programação aqui nos blocos do nosso App Inventor 2. Bom, iniciado aqui, vamos então criar essa rotina de troca de tela. E ela é feita através de um evento de clique. Então, temos aqui o evento de clique para cargas. Antes, vamos criar também aqui um efeito visual, que é quando o botão vai parecer pressionado. Tudo bem? Para isso, ainda que vou pegar o de cargas primeiro, vamos colocar aqui toque para baixo e toque para cima. Deixa esse aqui fora por enquanto, daqui a pouco a gente arrasta ele de novo. Vamos entender esse conceito. O toque para baixo é quando você encostar nesse botão, você pressionar esse botão, eu vou mudar a figura que está aqui justamente para dar uma impressão de que o botão foi pressionado. Tudo bem? E nós vamos fazer isso simplesmente trocando a imagem dele. É possível ver, confirmar todas elas aqui embaixo em mídia. Ó. Então, por exemplo, a gente carregou lá o btos.png. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, quando for tocado para baixo, eu vou mudar a imagem desse botão cargas. Cadê a imagem? Aqui. Bom, quando eu apertar para baixo, eu vou mudar o botão. Vou mudar a imagem do botão para uma outra imagem. Essa imagem aqui dentro desse bloquinho de texto, ela precisa estar escrita exatamente igual está aqui, ó. Você não pode esquecer nenhuma vírgula, nenhum ponto, inclusive nem a extensão. Então, é o BTO_P pressionado. BTO_P, que é de pressionado, ponto PNG. Ok? Vou duplicar esse bloco.
Quando o bloco, quando for também tocado para cima, ele vai voltar a ser um S. O que vai acontecer aqui? Quando eu pressionar esse botão, ele vai mudar a figura dele, a imagem dele, que é a BTOS, vai passar a ser a BTOP, e quando esse botão voltar para cima, ele volta a ser S. Com isso, ele vai dar aquele aspecto de que o botão foi pressionado. Você apertou o botão como se ele fosse físico. Bem, eu vou repetir esses passos com os outros botões também. Ok, agora que eu fiz a modificação então nos três botões, no botão sensores, botão editar e também no botão cargas, eu já fiz essa animação. Agora então eu vou fazer aquela mudança de telas, tudo bem? Aí sim, através do comando clique. Então vamos pegar aqui o botão cargas, quando o botão cargas for clicado, o que vamos fazer? Primeiro de tudo, vamos mudar o nome, o texto do cargas, né? Do botão cargas. Então, botão cargas... Cadê? Cor do texto. Então, ajustar a cor do texto para do botão cargas. Eu já vou copiar também o dos outros. Então, cargas vai mudar de cor, assim como o editar, assim como os sensores. Todos vão mudar a cor do texto. Tá? E aqui a gente pode, em cores, escolher qual cor vamos utilizar. Está utilizando o cinza escuro, que é essa aqui. Então, quando apertar cargas, o editar é para ficar cinza escuro. E os sensores também é para ficar cinza escuro. E o primeiro aqui, no caso, o BT Cargas, é para ficar aqui nessa cor alaranjada. Tudo bem? Vai dar um aspecto visual bem bacana na hora que fizer essa mudança. Ou seja, eu apertei Cargas, o nome BT Cargas vai mudar para essa cor e os textos vão mudar para essa cor. Os outros dois textos, tanto do editar quanto dos sensores. Vou utilizar agora aquele componente visível de cada uma dos organizadores. Tá? Então, no caso do editar, vamos colocar aqui este, vamos já duplicar. A gente pode duplicar todo com o mesmo nome, porque eu posso aqui dentro ajustar e colocar qual que eu quero. Então, é cargas, sensores e editar. Tudo bem? E vou utilizar um comando que está aqui em lógica, verdadeiro ou falso. Então, um vai virar verdadeiro, que é o cargas, ou seja, se ele estiver apagado, ele vai passar a ficar... Se ele estiver invisível, ele passa a estar visível. E os outros dois passam a ser falso. Passa a ser falso. Tudo bem? Com isso, o que eu garanto? Apertei o botão cargas, além de mudar a cor do texto dele e dos outros dois, né, para deixar esse em destaque, no caso do cargas, eu estou ajustando as cargas para visível, ou seja, estou deixando a verdadeira, e os outros dois estou deixando falso. Esse comando verdadeiro falso equivale a essa função aqui, ó, onde a gente deixa a componente visível ou invisível. Tá? Então, corresponde como se eu estivesse dando um tique aqui nessa opção. Então, verdadeiro é como se eu estivesse marcando, falso é como se eu estivesse desmarcando. Eu vou copiar o bloco inteiro e a gente vai fazer as edições nos demais. Bom, editei aqui então a situação dos três botões, né? A parte gráfica dos três botões e também a questão do aparecimento ou não dos organizadores. Tudo bem? Esses comandos aqui, eles vão garantir que quando apertar o botão carga, vai aparecer o organizador das cargas, os demais vão desaparecer. Quando apertar o sensor, vai aparecer só os sensores, os demais vão desaparecer. E o editar, a mesma coisa. Tudo bem? Bom, vamos seguir então aqui a nossa programação, aqui para baixo. O que mais precisamos configurar aqui, né? Vamos por parte. Então, o primeiro que vamos configurar é as cargas. Cada botão desse aqui faz o acionamento da nossa carga. Tá? E para isso, é preciso a gente enxergar uma coisa muito importante.
Estou utilizando aqui mais uma vez aquele servidor que a gente estava utilizando. Só que dessa vez, estou até logado aqui na minha intranet, eu vou fazer o acesso pela internet, né, para fazer a configuração já a versão internet, que está em AFMulti. Minicurso. .dns.net. Para a gente poder utilizar aí o nosso mesmo endereço. Então vamos lá, o que acontece? Quando eu quero ligar lá a saída 1, que no meu caso aqui é o relé número 6, eu aperto aqui ligar e ele escreve ali R1 ligar, quando eu aperto desligar, aperta desligar. Tudo bem? É a mesma coisa com cada um dos relés aqui, relé 2, relé 3, relé 4, assim por diante. Tudo bem? O que acontece? Equivale dizer que quando eu aperto liga, ele carrega esse endereço e automaticamente ele abre essa informação na tela. É como se ele carregasse esse endereço. Então, se eu pegar esse mesmo nome que está aqui, então Ctrl C, abrir uma nova guia e digitar dentro dessa guia e carregar esse endereço, ele vai também acionar o meu LED. Tudo bem? Então, se eu forçar que esse endereço seja carregado numa página web a cada minuto, ou enfim, a cada pressionar de botão, eu consigo fazer então com que o LED lá na outra ponta, com que a minha carga na outra ponta acenda ou apague. Tudo bem? E vamos fazer essa configuração aqui dentro do nosso aplicativo. Para começar, nós vamos deixar aqui também aquela função onde nós mudamos a cor aqui do nosso aplicativo toda vez que pressionarmos ele. Tudo bem? Vamos fazer isso primeiro. Bom, lembrando aqui, eu vou sempre fazer pelo menos um e mostrar como que ele é feito e você faz os demais. Vamos fazer todos, né? Vou adiantando o vídeo, senão esse vídeo vai ter 2 ou 3 horas de duração. Então, quando o botão da carga 1 for pressionado, eu vou criar aqui um evento condicional, né? Para que ele faça aquela animação e também já faça o controle. Então, se ao pressionar esse botão, já vou deixar aqui um sinão também, né? Então, se ao pressionar o botão clique 1, vou colocar aqui um sinalzinho de igual aqui, vamos fazer uma comparação, tá? Então, se o BT1, BTC1, se a imagem dele for o BTC1, se a imagem dele for o cromado off é ele em vermelho, né? É aquele símbolozinho dele com a bolinha com ele em vermelho. Se essa imagem for igual ao cromado off, deixa eu pegar ela aqui, texto, cromado off.png, lembrando que a grafia aqui ela tem que estar exatamente igual a essa aqui, então vamos confirmar, ó, cromado off.png. Então, se a imagem do botão, na hora do clique, ela for cromado off, significa que ele está desligado, ele está com aquela imagem desligado. Então, o que ele vai fazer? Nós vamos mudar a imagem dele para o cromado on. Fazemos isso, então, alterando a imagem dele, do mesmo jeito com que a gente fez ali em cima para mudar o aspecto do botão para o botão pressionado. Então, se ele tiver cromado off, nós vamos mudar ele para cromado on. Cromado on. E vamos utilizar do componente navegador web, tá aqui, e vamos enviar ele para algum endereço. Chamar navegador web e ir para o URL. Bom, você já deve ter percebido qual é o URL que vamos colocar aqui na frente. Tá? Lembrando que esse componente navegador web ele está invisível na nossa tela. Então, ele vai fazer a chamada dessa página, mas não vai mostrar nada para a gente, porque o componente está invisível. Mas do ponto de vista de HTML, de programação, é como se ele estivesse realmente apontando para esse endereço. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar o nosso texto. E vamos aqui dentro colocar o endereço quando mandamos ligar. Vamos pegar aqui, comando ligar, ele está aqui já todo. Ctrl C e vamos colar ele aqui dentro. Ctrl V. Tudo bem? Olha que interessante, ele já criou para a gente o HTTP,
dois pontos, barra, barra, afmult, minicurso.ddns.net, barra R1 ligar. Tudo bem? Se não tiver o HTTP aqui dentro, ele também não vai reconhecer, não vai executar. Então, já criamos aqui a rotina que vai mudar o visual do nosso botão e também vai enviar um certo de endereço web, vai chamar, né? Vai carregar um endereço web aqui que vai permitir o acionamento lá do nosso sistema. Caso, quando a pessoa pressionar aqui o botão cromado off não seja esse tipo, então ele vai pular. Como é um laço condicional, se a imagem for igual ao cromado off, ele vai executar isso aqui. Se não for, ele vai executar o que está embaixo. E no caso, vamos dar um copiar e colar aqui para ir mais rápido. Ele vai justamente mandar desligar. Ou seja, vai mudar aqui o desenho para off, ele vai mudar a imagem do botão que estaria on para off, e vai chamar o navegador e vai mandar R1 desligar. Joia? Bom, com isso aqui, fizemos a programação do nosso primeiro botão. Vou fazer agora aqui, acelerando o vídeo, fazendo isso com os demais botões, com os outros 3. Ok, você acabou observando aí pelo vídeo acelerado, que eu simplesmente fui copiando e fui trocando aqui as informações. Quando pressionar o BTC4, então vai checar a imagem do BTC4, vai mudar a imagem do BTC4 e o endereço que virou aqui o R4, que é o relé 4, para ligar e para desligar. Tudo bem? Então, você vê, como é um programa onde se repetem, se eu quisesse fazer com 10 botões, eu ia sempre copiando, colando e mudando aqui o número dos botões. Tudo bem? E enviando sempre esses endereços aqui para a conexão. Tá? Uma vez feito isso aqui, nós já temos a nossa primeira tela configurada. Tudo bem? E já podemos, a partir desse momento, ligar e desligar cada uma das cargas que temos lá. Tá bom? Carga 1, 2, 3 e 4. Agora, voltando aqui para o design, para a gente poder enxergar, essa primeira já foi mexida, falta fazer a segunda e a terceira. Essa primeira, eu vou fazer uma modificação aqui, deveria ser lá na parte gráfica, mas durante os testes aqui eu percebi que fica muito mais bonito. Tá? O texto aqui onde está carga 1, eu vou deixar um tamanho fixo aqui na largura. E esse tamanho é de 200 pontos. Por quê? Você pode escrever, por exemplo, a palavra luz e escrever uma palavra maior e se tiver em automático, ele vai preenchendo o espaço de acordo com o espaço que está livre. Então, às vezes, você pode ter... as palavras elas não vão ficar bem alinhadas, vão ficar ou muito pequena ou muito longa. Então, aqui ele vai criar o nome e vai um espaço de 200 pontos até chegar no botão. Tudo bem? Então, vai ficar com um aspecto visual muito melhor. Deixa eu terminar de fazer esse ajuste. Então, a mudança foi colocar aqui a largura de cada um dos textos, do cargo 1, 2, 3 e 4, para 200 pixels, 200 pontos. Tá? Bom, primeira tela que já foi configurada. Vou melhorar um pouco esse nome cargas também, né, gente? Colocar ele aqui, a largura dele, preencher principal e ele já vai ficar centralizado. Ok. Bom, primeiro foi o cargas, ele já foi resolvido. Vamos então ver os sensores, como fazer a programação dos sensores e como fazer mostrar cada um dos valores nos sensores. Tudo bem? Para isso, mais um componente que eu não carreguei ainda, vamos carregar ele agora antes de começar, que está aqui em sensores, que é o timer, que é o temporizador. Vou colocar esse temporizador aqui e vou ajustar, então, o intervalo dele para 3.000 milissegundos, que é o mesmo que 3 segundos. Tá? E por que eu coloquei ele aqui? Qual que é a função? Vamos partir lá para o blocos. O nosso aplicativo, ele vai ficar lendo os valores das variáveis, correto? Então, você vai ter lá sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de umidade, enfim, qualquer sensor que você tenha do tipo analógico, e ele vai estar mostrando esses valores ali na nossa tela, nessa nossa tela. Por exemplo, aqui o A0 está em 517, o A1 está em 1023 e assim por diante. Ó. Tá vendo? Esses valores são valores analógicos. Importante que esse valor no nosso aplicativo seja atualizado de tempos em tempos. Senão a gente não vai conseguir nunca enxergar
na verdade, esse valor. Tudo bem? E como que nós fazemos isso? Aqui entra um trunfo, tá? Existem outras maneiras de fazer, se você pesquisar pela internet, ou se você tiver um conhecimento maior com banco de dados, com HTML, você talvez tenha soluções muito mais elegantes e muito mais bonitas do que a que eu vou mostrar aqui. Mas como a intenção do curso é um curso didático, um curso para mostrar como funciona e deixar uma coisa funcional, nós vamos fazer o quê? Vamos buscar as informações dos sensores nessa tela. Então, por isso que eu pedi na programação para colocar esses asteriscos aqui, ó. Esses asteriscos vão servir de marcadores para que a gente saiba exatamente aonde está a nossa leitura, onde está a informação que queremos para o nosso componente. Tudo bem? Vocês vão entender agora isso, como funciona aqui na programação. Bom, e para fazer então a nossa configuração, a gente vai precisar do quê? Primeiro, vamos voltar aqui em Designer e vamos começar a configuração do nosso componente web, que é de onde vamos buscar essas informações. Então, selecionamos aqui o Web 1 e vamos determinar aqui o endereço, a nossa URL, da onde que estão esses dados, tá? E aí vamos pegar esse endereço aqui, sem o R1, claro. Aqui um Ctrl C. Tá? Lembrando que esse endereço é o endereço que a gente criou lá na aula anterior, então você vai estar utilizando o seu endereço aí, provavelmente diferente do meu, tá? http://fmultidns.net. Esse é o endereço que nosso Web 1 vai ficar apontado, ou seja, ele vai buscar essas informações para a gente quando a gente solicitar, tudo bem? E o primeiro passo que a gente vai fazer, vou fazer essa programação aqui embaixo, tá? É iniciar uma variável, vou iniciar aqui uma variável global, com o nome aqui, servidor, por exemplo, que é o dado que está no nosso servidor web, que estão nesta página aqui, tudo bem? Essa variável servidor, ela começa desse jeito mesmo, com nada. Podemos deixar até um texto em branco por enquanto, para ela ser iniciada com nada, tudo bem? Na sequência, vamos utilizar então do nosso temporizador, para que a cada disparo, o que é o disparo no temporizador? Eu programei ele lá na tela anterior, que ele funcionasse a cada 3 segundos, que é os 3.000 milissegundos. Então, ele vai contar 3.000 milissegundos e vai executar o que estiver dentro desse bloco. Vai esperar mais 3 segundos, vai executar de novo o que está dentro desse bloco. E assim, o tempo que o nosso aplicativo estiver ligado. Tudo bem? E qual que é a função que vamos utilizar aqui? Nós vamos chamar uma função, nós vamos obter os dados, tá aqui, ó, do Web 1, ou seja, vamos buscar as informações que estão aqui. Tudo bem? Vamos buscar esses dados aqui. E vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Tá? Uma vez que a gente chama esses dados, o próprio componente web, ele tem aqui um outro bloco, um bloco que inicia aqui uma ação chamado receber o texto. Então, quando eu mandar obter aqui, ele vai buscar esses dados lá na internet, ele vai buscar os dados que estão carregados aqui, ó. Ele vai buscar isto. Quando ele retornar com esses dados, eu posso utilizar a URL, código de resposta, tipo de resposta, conteúdo da resposta e assim por diante, para criar, então, um componente aqui, para criar para trabalhar esses dados, tá? Então, no nosso caso, vamos pegar o texto de resposta, o conteúdo dessa resposta, só que ele vai responder o quê? Ele vai responder esse valor inteiro, ele vai responder daqui até aqui embaixo, até o Facebook, tá? Na verdade, ele vai receber o código até mais complexo, ele vai receber esse código fonte aqui, ó, que foi o código que nós programamos dentro do nosso Arduino, tudo bem? Ele vai receber isso aqui, tá? E nós vamos utilizar aqui esses marcadores para separar o texto e segmentar o texto em vários pedacinhos, tudo bem? Ele vai receber um texto bem grandão e a gente vai segmentar um texto. Como a gente vai fazer para segmentar esse texto? Bom, de cara vamos pegar essa variável global chamada de servidor e vamos ajustar ela, né, a variável servidor, para o quê? Vamos utilizar aqui a função do texto, que é para repartir o texto. Aqui está. Que texto nós vamos repartir? Conteúdo da resposta. E vamos separar esse texto a cada o quê? A cada vírgula, a cada ponto, a cada espaço. Bom, no nosso caso, nós vamos separar esse texto a cada asterisco. Isso.
Então, nós vamos dividir esse texto a cada asterisco. Ou seja, quando na leitura do texto ele encontrar um asterisco, ele vai separar o nosso texto, ele vai criar uma lista de texto, como se fosse assim, texto número 1 até o ponto ali. Então, vamos entender como é que vai funcionar isso aqui. Tá? Senão a gente não vai conseguir avançar. Vou abrir aqui um bloquinho de notas e vou copiar esse código aqui para dentro desse bloco de notas, só para a gente entender como que vai ser a programação. Tá? Quando a gente der aquele comando pedindo a resposta, o que vai entrar é isso aqui, ó, tá? Tem um código HTML aqui bem inteiro. O que vai acontecer? O programa vai procurar automaticamente, em questão de milésimos de segundos, ele vai ficar varrendo o texto. Ele vai varrer, até chegar aqui no asterisco. Quando ele chegar aqui nesse asterisco, ele vai dar um espaço. Quando ele chegar no outro asterisco, ele vai dar outro espaço. E aí ele vai fazer a mesma coisa até chegar no próximo asterisco. Depois, chegou no asterisco, ele dá outro espaço. Ele continua lendo. Chegou mais um asterisco, ele vai separar o texto. Chegou no outro asterisco, ele separou o texto. Mais um asterisco, ele separou o texto. Por último, esse asterisco aqui, ele separou o texto. Olha só o que vai acontecer. E esse texto aqui vai ficar todo inteiro, porque não tem mais nenhum asterisco escrito por aqui e nem aqui em cima. Por isso que tem uns textos grandão e uns pequenininhos. O que ele vai fazer? É como se esse pedação de texto aqui fosse, então, o texto 1 desse contexto aqui. Ele vai separar, ele vai segmentar o texto. O primeiro segmento é esse aqui que está marcado em azul. O segmento número 2 é este aqui. Só que ele vai ignorar os asteriscos. Tudo bem? Ele separa nos asteriscos e some com o asterisco. Então, é como se esse cara sumisse, esse sumisse. Ele só serviu para separar. Então, essas informações aqui, ó, esses dados, eles vão desaparecer. E com isso eu vou ter, esse primeiro aqui é o meu texto 1, este aqui é o meu texto 2, este aqui é o meu texto 3, este é o meu texto 4, esse é o meu texto 5, esse é o meu texto 6, esse é o meu texto 7, esse é o meu texto 8 e esse grandão é o meu texto 9. Tudo bem? Separamos o nosso texto inteiro em 9 pequenos pedaços. E no caso aqui, qual a informação que queremos? Os números aqui, né? Os valores numéricos. Então, vou separar 2, 4, 6 e 8. Tudo bem? Tá confuso, mas a gente vai ver isso em programação agora, vai ficar mais fácil. Então, ele recebeu o texto, já carregou aqui o servidor, já repartiu o texto a cada asterisco. O que a gente vai fazer agora? Vamos colocar cada uma das nossas legendas dos sensores sendo carregadas com o texto que ele vai obter aqui. Tudo bem? Com cada segmento do texto, que é o que a gente interessa, que é o segmento onde está o valor de cada sensor. Não vou abrir aqui o sensor. No caso aqui, ó, valor sensor 1, eu vou mudar o texto dele. Cadê? Aqui. Vou ajustar ele para... Vou aqui na função de lista... E vou pegar aqui a função selecionar item da lista, através do índice. Tudo bem? Qual que é a lista, no nosso caso? A lista é a global servidor, porque nela vai estar o texto todo segmentado. Que eu fiz isso utilizando aqui essa função, tudo bem? Então, utilizando essa lista aqui, vou mudar o nome dela para global servidor, tá? Então, utilizando da lista global servidor, o texto VS1 vai ser carregado com qual índice? Vamos pegar aqui o item matemática, né, para pegar um número. O VS1 é o primeiro sensor, certo? Olhando aqui nesse exemplo que a gente fez, o primeiro sensor é qual o índice da lista? Esse aqui é o 1, esse é o 2. Então, vamos utilizar o índice 2. Tudo bem? E vamos repetir, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, para fazer a alteração também na VS2, que é o valor do sensor 2. Texto, a lista vai ser a mesma, só que o índice é o 4. De onde eu tirei esse 4? Voltando aqui, então, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. Tudo bem? Então, esse é o texto 4. Vou copiar, colar. Agora eu tenho também o valor do sensor 3,
que vai vir através da mesma lista, mas vai vir através do índice 6. E para finalizar, o valor do sensor 4. Que vai vir do índice 8. Tudo bem até aqui? Aqui ficou claro? O que vai acontecer aqui nessa sequência? Só para a gente encerrar o assunto leitura dos sensores. Eu tenho uma variável chamada servidor, que ela começa vazia. Quando eu ligo o meu equipamento a primeira vez, meu aplicativo, ela começa vazia. Tem um temporizador que a cada 3 segundos vai chamar os dados do Web 1, né? Web 1 que está salvo o nosso endereço. No meu caso, está salvo esse endereço aqui. No seu caso, vai estar salvo o endereço que você criou. Tudo bem? Ou de intranet ou de internet. Tá? E toda vez que ele solicita, ele vai receber um texto em retorno. E esse texto de retorno, nós estamos segmentando ele, dividindo ele a cada asterisco e criando, então, né, uma lista. E dentro do nosso aplicativo, cada uma dessas legendas aqui, a VS1, 2, 3 e 4, vai carregar um item dessa lista de acordo com o seu índice. Beleza? Então, aqui a gente encerra a parte número 2. Tá faltando agora para a gente encerrar o nosso aplicativo somente a parte de editar, né? A parte de editar, ela não tem segredo, é uma parte simples, é uma parte tranquila, mas nós vamos ver agora como é feito. A parte de edição, que está dentro aqui do nosso organizador editar, vamos fechar esse aqui por enquanto, vamos abrir aqui agora o nosso organizador editar, né? Nós temos dentro dele 8 legendas, na verdade, que não vão ser modificadas, então assim, a gente não vai nem tratar muito delas, e na frente alguns bloquinhos de texto. E um botão 1, que é o botão salvar, né? Tá? Que eu acabei não mudando o nome dele, vamos dar uma passada lá em design, para mudar o nome dele para salvar, para a gente não ter confusão. Então, o editar aqui fica visível, para a gente arrumar. E o botão aqui salvar, vamos renomear ele para salvar. Ok. Dessa forma vai ficar mais fácil a gente encontrar ele lá dentro. Já vai estar pronto aqui para a gente poder trabalhar lá. Vamos lá no salvar. Então, o que acontece? Quando eu apertar o botão salvar, eu quero que as informações que estejam escritas dentro daqueles blocos de texto, eles sejam alterados lá na minha tela de sensores, na minha tela de cargas. Tudo bem? Isso é feito da seguinte forma. Vou pegar aqui o botão salvar. Quando ele for clicado, ou seja, quando eu apertar salvar, o que vai acontecer? Eu quero que as legendas lá da minha tela de cargas sejam alteradas. Então, eu venho aqui em cargas, organizador. Então, eu quero que a legenda da carga 1 seja alterada. De que forma? Cadê o nome dela? Então, eu vou ajustar o texto LG1, que é a legenda 1, que significa da carga 1, né? Que a gente deixou lá dentro da carga 1, para o quê? Dentro aqui do editar, a gente vai ter a CTC1, que é a caixa de texto carga 1. Tudo bem? Então, vamos pegar aqui o elemento texto. E vou repetir isso para todas as 4 cargas. Bom, já fiz a alteração para todas as cargas. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento também para os sensores. Tá? E como que vai ser aqui? Os sensores eles estão no LS1, que é legenda sensor 1, e o texto que está em caixa de texto S1, que é caixa de texto do sensor 1. Tudo bem, aqui eu já fiz toda a modificação, né? Então ele vai automaticamente alterar esses nomes para a gente, automático, a gente não vai precisar ficar se preocupando com eles. O que vai acontecer aqui? Ele vai alterar esses nomes na hora que você salvar, certo? Só que esses nomes, uma vez que você reinicia o seu aplicativo, eles vão voltar a ser carga 1, carga 2, carga 3 e carga 4, que na verdade você só está alterando o nome, você não está salvando os nomes, tudo bem? Para fazer então o salvamento desses nomes, ou salvar então essas informações, nós vamos utilizar de um outro componente, que não foi arrastado aqui também, TinyDB.
O TinyDB, ele é um banco de dados que ele vai criar dentro do seu celular, ou seja, ele vai pegar um espacinho de memória no seu celular e vai utilizar essa memória. Vou colocar ele aqui, ele é um componente não visível, então não vai aparecer no aplicativo, tá? E esse TinyDB, então, nós podemos fazer, que podemos salvar esses dados de forma definitiva dentro do seu celular, tudo bem? Até que você apague ou jogue fora o aplicativo, ele vai salvar e vai permanecer com esses dados salvos. E como nós vamos trabalhar aqui com o TinyDB? Vou pegar ele aqui. Esses são os blocos do TinyDB, então ele tem como apagar tudo, apagar os rótulos, obter valor de um rótulo e armazenar valor de um rótulo. Tudo bem? Nós vamos utilizar esses dois bloquinhos. Este para salvar os valores e esse para recuperar os valores, quando iniciar o aplicativo. A gente já vai mostrar para você como funciona. Primeiro vamos colocar o chamar valor aqui. Então, nós vamos chamar o TinyDB1 e vamos armazenar o valor. Vamos criar um rótulo, que é em texto. Eu vou chamar os rótulos pela inicial e o número. Então, das cargas vai ser carga 1, 2, 3 e 4. E dos sensores S1, S2, S3 e S4. Tudo bem? Esse rótulo C1 é como se fosse um espacinho de memória que eu estou guardando dentro do celular com esse nome C1. Tudo bem? Não vai influenciar em nada no programa. Só que sempre que eu chamar esse rótulo, ele vai me trazer o valor armazenado. Qual que é o valor que eu quero armazenar no C1? Nesse caso, que é o mesmo que eu joguei lá no nossa carga 1, que é a caixa de texto. Tudo bem? Eu vou repetir a mesma informação aqui, o mesmo processo. Chamando aqui de carga 2. Ok, fiz aqui o armazenamento de todas as informações, tá? Agora sim, vamos chamar aqui o nosso notificador. Agora vai fazer sentido. Vamos utilizar aqui o mostrar alerta aviso. E vamos colocar também aqui o texto para falar. Para ele falar aqui uma mensagem. E a mensagem que ele vai falar e que vai aparecer escrita é a mesma. Vamos escolher aqui um texto e vamos colocar aqui. Texto esse... O que eu escrever aqui, ele vai falar, tá? E vai mostrar no alerta. No caso, vou colocar aqui dados. Com isso, a gente encerra a gravação do nosso aplicativo, tá? O que a gente precisa fazer agora é que, ao iniciar, o aplicativo carrega essas informações onde ele deve carregar, tá? Para que, quando você inicie seu aplicativo, ele já inicie com as informações corretas, tá? Para isso, que é o último comando que vamos utilizar, então, vamos utilizar aqui do screen inicializar, tá? O que é esse screen inicializar? É uma função que vai acontecer quando você inicializar o seu programa. Toda vez que você inicializar essa screen, ele vai iniciar a ação. E no caso aqui da nossa ação, nós vamos fazer o quê? Vamos buscar o texto que está aqui dentro dos valores, ou seja, vai obter um valor, tudo bem? E vai carregar ele em algum lugar. E onde nós vamos carregar isso? No nosso caso, nas nossas cargas e os nossos sensores, tá? Mais uma vez, para que o nome que esteja salvo, ele permaneça salvo mesmo após reinicializar. Mesmo você após desligar e ligar o seu aplicativo. Tudo bem? Vamos pegar aqui primeiro da carga, né? Só para a gente poder utilizar o primeiro e depois os demais a gente vai só copiar e colar. Então, ele vai ajustar aqui o texto. Legenda um texto para o que tiver salvo no rótulo C1, que a gente determinou lá na programação lá embaixo. Então, ele vai lá no C1, tem que escrever exatamente igual. Lá coloquei minúsculo, aqui também tem que ser minúsculo. E um valor, caso não esteja nada salvo no C1, que essa função vai ser utilizada na primeira vez que você acessar. E esse valor, se não existir, é para carregar, então, um nome, caso você não tenha salvo nada ainda. Tudo bem? Então, nós vamos ajustar essa legenda 1 para isso, Ctrl C, Ctrl V, e vamos fazer isso com todas as legendas.
Bom, para poder encerrar aqui o nosso aplicativo, falta fazer um último ajuste para que fique com um aspecto mais bonito aí, mais elegante, tá? Uma perfumaria, vamos dizer assim, um ajustezinho. O que a gente vai fazer? Cada uma daquelas caixas de texto no editar, eu vou programar para que ela mostre também o nome de cada uma das suas cargas correspondentes, bem, para que fique mais fácil visualizar o que você está mudando, tá? E a gente vai fazer isso de que forma? Após carregar cada uma das legendas, como a gente já carregou aqui, cada uma das legendas com o valor do TinyDB, então vamos pegar esse nome das legendas após modificados e vamos carregar dentro do ajustar aqui do nosso editar. Tudo bem? Então, peguei aqui a caixa de texto C1, que é da carga 1, e vamos pegar também aqui uma carga. É só o suficiente para que a gente possa fazer toda a modificação aqui. Texto, LG1, texto. Tudo bem? Bom, uma vez feito isso, é só copiar, vocês vão ver aí o vídeo acelerado. Ok? Tá finalizado então o nosso aplicativo, tudo bem? A partir desse momento aqui, então, a gente já encerrou a parte gráfica, encerrou toda a montagem. Vocês vão ver aqui já na sequência, esse mesmo aplicativo funcionando, tá? Para você que não conhece no App Inventor e queira fazer então o download do seu aplicativo, você vai clicar aqui em compilar. Você pode utilizar, fornecer o QR Code para o APK, ou seja, nesse caso ele vai gerar um QR Code, e você, através do seu celular, com um leitor de QR Code, vai ler esse código e vai fazer a instalação do aplicativo no seu celular. Tudo bem? Ou você pode ter a opção também de baixar o aplicativo para o seu computador, caso você queira enviar para algum amigo, ou queira instalar aí em outros celulares que não estejam aí disponíveis do leitor de QR Code. Tudo bem? Tudo aqui através do botão compilar. Olha lá, ele gera esse QR Code, você pode ler então o QR Code, ou fazer o download para o seu computador. Se você tiver uma conta no Google, né, uma conta de desenvolvedor, você pode então subir esse arquivo lá, tá? Eu vou gravar para vocês agora o funcionamento só do aplicativo e a gente se encontra então depois desse vídeo para fazer o encerramento do nosso mini curso. Bom, pessoal, esse é o resultado então do nosso aplicativo, que você acabou de ver aí o desenvolvimento. Tá? Como vocês podem ver aqui, ele tem carga 1, 2, 3 e 4, o botãozinho na frente. O botãozinho está vermelho, quando eu pressionar, vou pressionar o botão 1, ele muda então para verde e nesse momento ele faz aquele comando web, tudo bem? Ele envia aquele comando através do componente web. Observe que o nome carga está amarelado, sensores editar estão cinza. Apertar aqui o botão sensores, ó, quando eu estou com o dedo em cima, ele dá um aspecto como se estivesse sendo pressionado, e quando eu solto, ele muda de cor, né? Aqui agora na parte de sensores, a gente está lendo os valores lá do site, valor sensor 1, 2, 3 e 4, tudo bem? E editar, que é onde a gente vai fazer aqui a edição. Olha só, ele carregou o nome em cada uma das caixas de texto. Vamos fazer aqui um teste, vamos mudar aqui o nome da carga 2. Vamos mudar aqui para mini curso. Tá? Só para a gente usar um valor aqui qualquer, vou dar OK e vou salvar. Dados salvos com sucesso. Ele dá aquele aviso sonoro e também o aviso visual. E agora a gente for lá em carga, a carga 2 já se chama mini curso. E ela vai ter esse nome, eu posso ligar e desligar meu aplicativo aqui, que ele vai salvar, vai manter essa informação por conta do nosso componente TinyDB. Mudei aqui o nome do sensor 1 para temperatura, vou apertar salvar. Dados salvos com sucesso. E agora lá na aba de sensores ele mostra também ali temperatura, que está mostrando 517, espero que não seja 517 graus, senão estaria torrado, tudo bem? Lembrando que em algumas entradas lá eu deixei em aberto para a gente poder fazer as simulações, mas é isso, é só para demonstrar para vocês aqui o funcionamento, olha só, a transição das telas, o editar e tudo mais. Bom, pessoal, voltamos aqui então para fazer o encerramento. Você acabou de ver aí o vídeo do nosso aplicativo funcionando aí, como que ficou.
tudo bem? O funcionamento a gente já tinha visto lá naquelas prévias, tá? Logo mais eu trago um vídeo aí dentro de uma caixinha, uma versão finalizada do projeto, mas acredito não ser necessário, uma vez que vocês todos que estão acompanhando aqui o minicurso já vão ter condição de fazer seus próprios projetos e, de repente, podem estar até iniciando uma carreira na área de automação residencial. Tudo bem? Um último recadinho aí para a gente poder finalizar esse minicurso, né? O recado final. Uma vez que você conseguiu, então, criar aí o seu hardware, né? Inclusive é esse que está aí na foto, um Arduino junto com um leitor de internet, né? Um Ethernet Shield. E conseguiu aí fazer o acionamento das suas cargas, conseguiu ligar, desligar, conseguiu mexer com o seu App Inventor e tudo mais. Mas eu gostaria de deixar um recado a todos vocês, quem quiser verdadeiramente conhecer como funciona aí os bastidores da automação residencial, quem quiser conhecer a fundo cada um dos comandos, como é que funciona, como é que é a lógica de programação, conheça aí o nosso curso completo. Durante esse mini curso, você foi capaz de encontrar aí algumas informações, pôde conhecer como funciona o nosso método de ensino, como funciona aí a didática, como funcionam as explicações. Agora imagine isso aí numa versão muito melhorada, onde nós não temos lá o limite de tempo, podemos falar à vontade, sem ficar preocupado aí com o tempo do vídeo, como é o que aconteceu aí no mini curso, que não podia ser uma coisa muito longa e acabou até ficando um curso aí com mais de 1h30 de vídeo no total. E assim que acabar aqui esse vídeo, no final já vai aparecer um cartão ali, um card aqui no YouTube. Ou se você está assistindo no Facebook, vai ter um link aí na descrição, onde você vai conhecer então o nosso curso completo. Uma vez que você clica lá, você vai ver essa página aqui, ó, que é a nossa página do nosso curso completo. Tudo bem? Aqui eu vou só passar rapidinho para você ver o nosso curso completo, ó, o material que você encontra no módulo 1. Você tem o passo a passo, a explicação para quem nunca viu aí do Arduino. Então, para você ver, é um curso que é voltado, inclusive, para iniciantes, pessoas que estão começando agora ou que não tem nem ideia do que é um Arduino. Tá? Só o módulo de Arduino, quantas aulas são? Ó? São mais de 43 aulas só de Arduino. Depois a gente fala sobre automação residencial em si, onde aprende-se a construir a sua própria placa. Tudo bem? Aqui cada aula são 2 ou 3 vídeos, dependendo da aula. Tudo bem? Com explicações bem básicas de como que funciona. Tem até aqui o acesso, você pode controlar os seus equipamentos por controle remoto. O módulo 3, que é o módulo de SP8266, ou seja, é um salto tecnológico. O que vimos nesse mini curso foi a construção de um módulo com shield Ethernet, ou seja, de um cabo conectado para que funcione. Aqui com o ESP8266 você consegue fazer a mesma coisa, só que sem precisar de cabo nenhum, através do Wi-Fi, configurando aí a rede Wi-Fi na sua casa. Tudo bem? Na compra aqui desse curso, você ganha também aqui alguns bônus, vou mostrar alguns. Tem esse e-book aqui, que é um e-book que te ajuda a iniciar os seus trabalhos de forma online, para que você possa iniciar os seus trabalhos, aí comece a vender já seus módulos, assim que estiver fazendo o curso, já pode começar suas campanhas, já pode começar a fazer suas vendas. Também um curso de programação para Android, para que você consiga fazer aí o acesso, consiga fazer aí a programação de coisas mais elaboradas, e também para te ajudar aí dentro da criação dos seus aplicativos para automação residencial, eles que deverão ser direcionados para cada cliente, onde você coloca a foto que o seu cliente quer, o endereço que o seu cliente quer e tudo mais. Além também do acesso aqui ao nosso grupo no Facebook, que é um grupo moderado, onde você encontrará outros alunos que têm aí o mesmo interesse que você, que estão iniciando nessa área, que estão lá para trocar informação e, quem sabe, para criar parcerias e novos laços de amizade. Tudo bem? Bom, eu vou deixar esse endereço aqui no link para você poder acessar, dar uma assistida nesse vídeo aqui para entender direitinho como funciona o nosso produto. Tudo bem? Mas para você que já sentiu o gostinho aí de como que funciona a nossa didática, através aí do mini curso, só deixar um recado, né? Muita gente pode pensar assim, mas eu já tenho informação suficiente na internet sobre Arduino, sobre automação e tudo mais. Você só precisa, então, fazer uma autoanálise de como foi a sua evolução nessas 3 aulas de minicurso. Tudo bem? Viu que você não precisou pesquisar muitas informações, você já tinha a informação direcionada. Tá? E o que eu ofereço, principalmente para as pessoas, é esse atalho. Ao invés de você procurar e perder tempo procurando o site, encontrando informação que nem sempre é que você procura, com esse material você vai encontrar essa informação ali pronta, disponível para você,
com suporte através de e-mail ou de WhatsApp. Para qualquer dúvida que você tiver, você consegue falar ou comigo diretamente ou com alguém da minha equipe para tirar suas dúvidas e deixar você bem afiado aí para começar a trabalhar de vez nessa área. Tudo bem? Eu agradeço a cada um de vocês que assistiu esse vídeo, que assistiu esse mini curso completo. Tudo bem? Agradeço a cada curtida, a cada comentário que eu recebi de incentivo. Fico realmente muito grato. Um forte abraço a todos vocês. A gente se vê logo mais.